Que alegria, hein, gente, escutar o Eduardo, a Deise e o Bruno. Eu sou Rodrigo Apolinário, eu venho de Campina Grande, na Paraíba. A gente vai continuar agora a nossa programação com um painel temático que dialoga diretamente com o que acabamos de escutar. Vamos falar sobre colaboração, essa palavra tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa. Quero convidar para aqui ele que é advogado, empresário e atua como presidente da Associação Nacional por uma Economia de Comunhão. Ele que também é atuante e comprometido com o desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam ao meio ambiente e também ao ambiente dos negócios de impacto socioambiental. Com vocês, para o painel Colaboração em Empreender, recebamos com carinho Jomeri Neri. Bom dia. Então, as empresas, elas são organismos vivos. E eu acho que ninguém discorda disso, né? E a maior, talvez, não a maior, mas talvez um grande sinal disso é a forma com que, bom, como o Rodrigo falou, eu sou advogado, eu não posso me distanciar muito do que eu estudo dia a dia, né? O direito civil, ele divide a personalidade em duas categorias, pessoa física e pessoa jurídica. E não é à toa, né? Continuam sendo pessoas, são organismos vivos. Sendo organismos vivos, são constantemente mutáveis, estão experimentando todos os dias desafios, experimentam todos os dias necessidades de transformação e buscam todos os dias o porquê de existir. Assim somos nós, assim são as empresas também. A gente vem ouvindo sempre, e vem com mais frequência, ouvindo, e na economia de comunhão a gente vê isso, né? A palavra comunhão. Mas o que é comunhão? Afinal de contas. Se eu perguntar a cada um de vocês o que é comunhão, eu vou ter 220 definições diferentes de economia, de comunhão. Mas tem uma definição muito equilibrada do que é comunhão, que foi dada pelo professor Giuseppe Argiolas. Eu aponto para onde isso aqui? Está indo, não. Agora. Mas não fui eu, não. Aí vai ter que mudar aí. Então, comunhão é o resultado da equação diálogo, confiança e reciprocidade. Imaginem que, para a gente colocar isso em prática no dia a dia, enquanto pessoa, é extremamente difícil. Agora, você imagine fazer isso com as empresas. No mercado em que a gente vive de constante competição, é difícil a gente ver práticas de comunhão no ambiente empresarial, né? Imagine diálogo, confiança e reciprocidade. Características extremamente difíceis. Pode passar, por favor. Diálogo, aqui sempre seguindo as definições do professor José Perdiola, certo? Diálogo, a regra fundamental do diálogo é a vontade moral de entender o outro e de se fazer compreensível ao outro. Agora, vamos todo mundo sair do ambiente pessoal e vamos todo mundo tentar projetar esses conceitos no ambiente empresarial, nas relações empresariais. Então, para que eu entre em diálogo com alguém, eu preciso... É uma vontade moral, e aí eu preciso estar aberto a entender o outro e a me fazer compreender. Confiança. Dar confiança significa colocar-se em uma condição de vulnerabilidade diante do outro. Significa, fundamentalmente, colocar-se nas mãos de uma outra pessoa. É possível notar, e aí ele faz essa observação, é possível notar essa disposição também no mercado. Se a gente for considerar, veja, a vulnerabilidade é um negócio que nos toca pessoalmente, nos coloca numa posição de fraqueza. Quando a gente fala vulnerabilidade, a primeira interpretação é essa, é fraqueza, mas não é. Nós aprendemos, quando vamos evoluindo, a gente aprende que lidar com as nossas vulnerabilidades é a nossa fortaleza. Colocar as nossas vulnerabilidades é algo de mais genuíno. Imagine isso no ambiente empresarial, em que as empresas se relacionam e colocam as suas dificuldades.
Reciprocidade corresponde à dinâmica da busca do bem comum. Como exemplo, é possível perceber as interações contratuais entre as empresas. Quando a gente faz um contrato, por exemplo, eu vou fazer um contrato de prestação de serviço de uma empresa para outra, eu vou fazer um contrato de parceria, vou fazer seja qual for o contrato, vou fazer um contrato de locação, seja qual for o contrato, a lógica precisa ser, o contrato ele deve favorecer ambas as partes. Não tem um negócio que seja sustentável se ele não for bom para as duas partes, né? Então, essa reciprocidade a gente precisa buscar no ambiente empresarial. Joia, isso tudo é comunhão. Isso tudo precisa ser introjetado nas empresas de economia de comunhão. E aí as empresas de economia de comunhão têm um grande capital, que é ser comunidade. A gente tem um ativo, que é muito importante, que é a cultura do encontro. Enquanto empresários nos encontramos, enquanto empresas nos encontramos, mas nós fazemos parte de uma comunidade. A comunidade da EDC, mas não só da EDC. Nós fazemos parte de uma comunidade, de uma comum unidade. Nós todos estamos aqui buscando os nossos propósitos enquanto empresa, e o nosso capital é esse, fazemos parte de uma comunidade. Além de fazer parte de uma comunidade, aqui tratando especificamente da economia de comunhão, a gente faz parte de uma rede global de empresas. A economia de comunhão, como vocês já estão habituados a ouvir, a economia de comunhão é um movimento global comprometido com a erradicação da pobreza através da economia mais justa, regenerativa e fraterna. Então, partindo do princípio de que nós somos parte de uma rede orientada, essa rede composta por empresas orientadas pelos mesmos princípios. Vejam, o Eduardo falou aqui antes, né, da potência que é gerar transformação de dentro para fora. Eu estou indo um pouquinho além, estou saindo do muro da empresa e estou indo para a sociedade. A empresa é um importante instrumento de transformação social. E é para isso que ela serve. Ela não pode servir apenas para o benefício próprio, ela precisa servir para transformar a sociedade. E aqui a gente encontra... a gente passou porque é uma empresa de economia de comunhão, passamos pelo fato de que somos parte de uma comunidade, de uma rede global, mas essa rede e essas empresas elas precisam resolver problemas. E os problemas que nós enfrentamos hoje são problemas sistêmicos. E o que é um problema sistêmico? É um problema que é provocado por uma série de fatores. Né? Não sei se vocês se recordam, tem um vídeo da economia de comunhão, que inclusive é a Lele que fala isso, diz que a pobreza ela é um problema sistêmico, porque é uma pobreza relacional, política, educacional, tem vários aspectos da pobreza. Então, um problema, ele é um problema sistêmico porque ele tem uma série de fatores que o provocam. E problemas sistêmicos se resolvem com soluções sistêmicas. Então, observar um problema sobre a ótica, aqui eu estou utilizando uma citação de um livro que chama Empresas Regenerativas. Observar um problema sobre a ótica sistêmica nos permite empenhar-se em um processo intencional que pode transformar radicalmente os componentes e as estruturas que causam o mau funcionamento de um sistema. Veja, a palavra intencional não está aí por acaso. As nossas empresas elas possuem a intenção de resolver problemas. Não for assim, não tem razão de existir. Pode passar? E aí eu trago um fato. Há pouco tempo atrás, um grupo de empresários, empreendedores, pessoas comprometidas com o ecossistema de impacto, eles fizeram uma carta aberta que tem como título A Janela para Pacto se encerrou faz tempo. E realmente é isso. Não estamos mais no tempo de pactos. Não estamos mais. O sistema faliu. Né? Utilizando uma linguagem muito mais jovem, a casa caiu. Não tem como mais. Esse sistema, o sistema que a gente vive até hoje é um sistema voraz, ele é um sistema de competição, o mercado não respeita, né? A gente que está no mercado vê as práticas são difíceis. Imagina as empresas, olhei para o Armando e me lembrei, imagina as empresas que trabalham com o poder público. Isso é um problema. Então, a gente precisa sair disso e começar a resolver, sair de pactos e começar a resolver problemas. Problemas são sistêmicos, são estruturais. Pobreza, racismo, tudo isso é estrutural, a gente precisa trabalhar para resolver.
E aí, também, para não me afastar muito daquilo que eu vivo, o Eduardo falou da motivação social, e a Constituição Federal, no artigo 170, ela traz a função social da empresa. E o que ela diz é justamente isso, né? Ela nos dá elementos para concluir que a atividade empresarial deve ir além do simples lucro. Deverá primar pelo bem-estar social, a geração de emprego e renda, o respeito ao meio ambiente e a promoção da dignidade humana. Está na Constituição de 1988. Como muitos outros artigos, esse também não é de simples concretização. E pode parecer até utópico se a gente for observar boa parte dos artigos que estão lá, né? Mas é nosso dever fazer isso. E aí, citando novamente esse livro, né, Empresas Regenerativas, não se trata simplesmente de fazer menos dano. Efetivamente, temos a necessidade de uma economia regenerativa que traga muito mais benefício. Esse livro, ele traz uma classificação, ele classifica as empresas em 3 níveis. São empresas, 3 principais fases de desenvolvimento, ele classifica, né? Gerar menos dano, e aí eu vou dar a definição de cada uma dessas fases, e vocês certamente vão lembrar de exemplos claros que vivem, que percebem no dia a dia. Gerar menos dano, tentativa de mitigar os danos por meio de estratégia de comunicação. Sem entrar em qualquer tipo de julgamento, a gente conhece empresas que tentam mitigar danos, mas apenas com estratégias de comunicação. Não são concretas, não são eficazes, não vão no problema. Elas comunicam a intenção de mitigar dano. Não gerar dano. Concretizam estratégias de sustentabilidade, obtendo mais possibilidades de reduzir o impacto negativo. E aqui tem várias, né? A questão do reuso da água, a questão do papel zero, a questão das boas práticas trabalhistas, das boas práticas fiscais. Tem várias. Né? Mas aqui o que a gente está vendo é reduzir o impacto negativo. O impacto negativo ele existe. O que a gente tenta com essas práticas é reduzir o impacto negativo. E aí tem gerar impacto positivo. Se empenham em melhorar os processos internos, alinhando objetivo e cultura, no sentido de solucionar problemas sociais e ambientais. Aqui a gente está tratando, ele conceitua, né, 3 principais fases de desenvolvimento de uma empresa quando ela está a caminho de se tornar uma empresa regenerativa. Mas vamos pensar nisso aqui como 3 etapas de desenvolvimento da colaboração empresarial. Colaboração, como vocês sabem, já foi inclusive dito aqui, né, a gente colabora um com outro, as empresas colaboram entre si. Né, então, vamos pensar nessas 3 fases, tendo em mente a colaboração, não apenas uma empresa específica. Porque, pessoal, transformar a sociedade já é um negócio extremamente complicado, extremamente complexo. Uma empresa que se dispõe a fazer isso está fazendo a sua parte, gerando impacto positivo, comprometida com a transformação de fato, com a solução sistêmica dos problemas, mas é uma empresa. Se a gente potencializa isso através da colaboração empresarial, o nosso impacto ele multiplica. O crescimento, atingir isso se torna exponencial. Não há por que não fazer. Principalmente nós que fazemos parte dessa comunidade. Não há por que não fazer. E aí, só antes de tocar nesse assunto aqui, eu acompanho essa empresa já há um tempo, mas eu soube esses dias que está e me pareceu muito oportuno mencionar aqui, né? Não sei se vocês já viram a ecobag da EDC, né, que está por aí. Essa ecobag, ela é feita de retalhos de tecido da Hope, aquela indústria de lingerie. Quem faz essas ecobags é a empresa do Bosco. Ele faz as ecobags, essas ecobags foram feitas para nós, né? Mas ele utiliza os retalhos para fazer produtos que a própria Hope vai comprar. Ou seja, fechou o ciclo do negócio. É uma colaboração empresarial? Sem dúvida. Os caras não sabiam o que fazer com retalho. Iam jogar no meio ambiente. Iam enterrar, iam queimar.
O Bosco faz isso, os caras recompram o produto que se interessarem. Inclusive, até solicitam, né? Pelo que eu soube, até solicitam modelos específicos e tal. Esse é um exemplo. Né? Colaborações empresariais, a gente tem várias. A Deise falou aqui, usando o exemplo do Polo, é um modelo de colaboração empresarial. O que a Paty vai trazer é um modelo de colaboração porque abre para a sociedade. Então, a gente tem várias. Eu descobri, há pouco tempo atrás, quando, em abril, estive no Congresso da Economia e do Comunhão na Argentina, os caras lá têm uma prática que eu acho que é 100% saudável. Do grupo dos empresários, eles elegem um e eles se reúnem para ajudar esse empresário. Então, eles abrem as contas, o empresário, eles não, né? O empresário abre balanço, DRE, processos judiciais, contratos ativos, abre tudo isso, para que os outros possam, de alguma forma, colaborar com o crescimento daquela empresa. Isso é ser comunidade. Passou ligeiro. Tá? Isso é ser comunidade. Isso é gerar impacto também. E isso é colaborar. Agora, esse exemplo aí, ele foi o exemplo que veio à tona há pouquíssimo tempo atrás, e é um exemplo que retrata bem isso tudo que eu estou dizendo. Percebam, todo mundo aqui toma café, quer dizer, nem todo mundo toma café, mas todo mundo sabe que a Nespresso ela tem cápsulas e tal, né? O que é que se faz com essas cápsulas? Lixo. E aí fica, né? Aquelas cápsulas são feitas contém alumínio, contém plástico, contém meio monte de coisa. Fica. E aí os caras tiveram essa brilhante ideia, o alumínio das cápsulas da Nespresso será reaproveitado nas embalagens da Natura Ecos. Já eram duas empresas que eram comprometidas com a transformação social. Já eram duas empresas que tentavam promover impacto positivo. Mas elas resolveram multiplicar esse impacto positivo, potencializar o impacto positivo, colaborando. Então, eles fizeram essa colaboração, e aí a parceria entre as companhias, essa é a manchete, né, que saiu no Exame, vai reciclar mais de 2 toneladas de cápsulas da companhia de café e utilizar na produção da linha de hidratantes corporais. Ali você vê, mudar o mundo está em nossas mãos. Na foto, literalmente, porque é uma cápsula, né, que vai virar a embalagem que cabe na mão e está ali. Né? Essas duas empresas elas também fazem parte de uma rede. Essas duas empresas são certificadas pelo Sistema B. O Sistema B também é uma rede, assim como é a economia de comunhão. Se essas duas empresas fizeram, por que as nossas empresas também não podem fazer? Já fazem. A gente precisa dar luz a isso. O que eu acredito, o que eu gostaria muito, acho que todo fórum que a gente faz, ao menos eu, né? Eu saio cheio de propósitos. Acredito que vocês também. Mas, se eu pudesse pedir algo, ou se eu pudesse, talvez sugerir um propósito, eu queria sugerir isso, que sejamos empresas colaborativas. Porque já não tem mais tempo. Se a gente não potencializar o nosso impacto, nós não vamos conseguir transformar a sociedade. Não vamos conseguir. Obrigado.